Olá pessoal, estou passando por aqui para compartilhar um pouquinho de uma história que foi muito significativa na minha vida, que eu trago com uma intenção de poder trazer alguma inspiração, alguma reflexão, algum insight, prevenção também, vocês vão entender ao longo da história. E para mim está muito forte no campo desse mês, um campo que mexe com todas as minhas entranhas, um mês que remete muito toda a maternidade, toda essa conexão também da família, também é o mês das noivas, também é o mês que eu casei, também é o mês que houveram grandes transformações na minha vida, como uma primeira gestação que não foi até o final, que dia 18 de maio de 2009 eu perdi o meu primeiro filho, né? Mas eu ganhei, eu não perdi, na verdade se transformou em vários outros ganhos, vários outros desdobramentos, vários saltos quânticos a partir de uma dor profunda, né? De um vazio, de uma escuridão e ao mesmo tempo, um ano depois, também no dia 18, só que 18 de agosto, nascia a Ana Clara, que hoje tem 10 anos. Então hoje eu venho compartilhar um pouquinho sobre o parto, como foi esse processo um pouquinho antes do parto, o dia que eu fugi do hospital, enfim, e que eu descubro a cada dia mais de que existe uma coragem, né, muito forte, inabalável, uma fé, uma confiança inabalável, e que muitas vezes a gente esquece, né, ou a gente se acha em algum momento muito frágil, mas é nessas fragilidades que moram as nossas fortalezas. Quando eu vou tentar sintetizar a história, quando eu estava bem próximo de parir a minha filha, eu tinha um acompanhamento, né, de um médico, de um obstetra, que foi inclusive o médico que me ajudou no momento que eu perdi a minha primeira, né, tive essa perda gestacional, ele que fez todo o processo de curetagem que precisou ser feito, enfim. Então eu criei um vínculo de confiança e de segurança, né, com esse médico e segui com ele quando eu engravidei da Ana Clara. Só que mais pro final da gestação eu comecei a ficar com um desconforto durante as consultas, né? Porque daí a gente começou a entrar nas questões do nascimento, mais propriamente dito. E eu comecei a ter uma sensação, por uma fala não muito clara, de que ele era muito cesarista, né? De que ele não era a favor do parto normal. Mas isso era muito velado, quando eu perguntava era meio, não, se der para ser normal a gente vai fazer, mas eu já tô te avisando, né, que se fechar as 40 semanas e não vier, né, a gente, logo em seguida a gente tem que averiguar e pode ser que vire uma cesárea, tu tem que estar preparada. Enfim, ficou só como uma intuição que eu não dei muita sequência, que serviu também como um aprendizado. Porque quando eu estava para completar as 40 semanas, ele solicitou que eu fosse para o hospital, para a Santa Casa, e que eu fizesse o exame do MAP. E eu já estava tendo contrações, enfim, já estava entrando mais ou menos no trabalho de parto, não totalmente, mas já estava tendo contrações. E eu fui. Isso no dia 16 de agosto, eu fui fazer esse exame, só que me despertou muita atenção, porque ele disse que quando eu fosse no hospital, que eu fosse fazer o exame, que eu já ia, que como eu já estava tendo um pouco de contração, que eu já ia ficar internada, né? E que eu não me preocupasse que ninguém ia encostar em mim, que ele ia chegar, ia fazer o exame de toque e tudo mais. Então, né, eu e meu esposo nos tocamos pro hospital, confiamos, né, enfim, uma pessoa que a gente tinha um vínculo e uma confiança. E fomos.
E daí fizeram vários procedimentos, aquilo também, né? Eu achei super estranho, mas fui seguindo, porque tu tá naquela experiência da primeira vez, né? E daí, resumidamente, eu fiz vários procedimentos de depilação, de enema, que eu pensei, tá, mas será que precisa tudo isso, né? Para um parto normal, se eu estou entrando em trabalho de parto, se eu vou fazer o exame. Aí, num determinado momento que eu já estava horas e horas e horas e horas e horas no hospital e o médico não chegava, eu ouço, né, já na maca, já deitada numa sala, eu ouço o telefone tocar e vejo a enfermeira falar com o médico dizendo o seguinte: ah, doutor, pode deixar, eu vou botando o sorinho na paciente. Vou botando o sorinho, com ocitocina, sim, com ocitocina. Gente, quando eu ouvi isso, eu entrei em pânico. Nisso, meu marido estava dando a minha baixa no hospital. E eu estava ali sozinha. E eu disse, meu Deus, por que estão querendo induzir o meu parto? Ele disse que ninguém ia encostar em mim. E eu com muita fome, porque eu estava horas e horas ali. E daí a moça veio, né, e disse, o doutor pediu para mim botar o sorinho. Só o sorinho, ela não falou mais nada, né. Eu disse, mas eu escutei e vocês falaram, né, que era sorinho com ocitocina. Eu quero saber o que está acontecendo, por que estão querendo antecipar o meu parto, induzir o meu parto. E daí eu disse, ninguém toque em mim, chama meu marido, eu só permito que façam qualquer coisa, né, quando o meu marido estiver aqui. Daí nisso, logo em seguida, o meu marido chegou, ele também era da área da saúde, ele tem um entendimento também do que é ocitocina, que ocitocina colocado, né, antes do tempo ele pode dar inclusive um efeito rebote, né, porque se a mulher não estiver bem preparada realmente para parir, pode não dilatar totalmente, né, que é uma das funções dessa ocitocina, é para acelerar o trabalho de parto, para induzir. E daí vai ao contrário, né? Daí acaba retraindo essa dilatação, se não é o momento, e acaba justamente virando cesárea, né? Bom, daí nisso, o meu marido logo em seguida chegou, e daí eu disse, amor, estão querendo me botar, né, soro com ocitocina. Ele disse, não, que isso, né? Enfim, também não permitiu que isso acontecesse. E ao mesmo tempo eu estava com muita fome, o médico estava demorando a chegar, daí eu disse, bom, então quem sabe eu permito que coloquem o soro, porque eu estava me sentindo fraca, né? E daí o soro eu deixei colocar. Aí nisso o médico chegou e daí ele veio direto, assim, dizendo, o que houve, que vocês ficaram, né, um pouco estressados, por que tu não deixou botar o sorinho? Eu disse, não, doutor, o sorinho eu deixei, tanto que eu estou com soro. Agora eu não estou entendendo por que botar um soro com ocitocina. Aí ele né, ficou todo nervoso, aí acabou, enfim, me colocando alguns medos, dando alguns exemplos de seleção natural, porque, enfim, ele sabia que eu estudava, que eu era bióloga, enfim. Então ele começou a pegar exemplos da biologia, aquilo me deixou ainda mais angustiada e tensa, e nisso chegou um determinado momento que a conversa começou a esquentar, e a gente pediu para ele se retirar da sala para a gente poder, eu e meu marido, conversar e chegar a uma determinada conclusão, né? E daí nisso meu marido ligou para 1001 amigos, médicos, enfermeiros, doulas, enfim, até que ele conseguiu uma anja, eu digo assim, né? Que ela sabe dessa história, mas não sei se lembra, que é a doula Zezé, que ela é bem conhecida nesse meio, né, do parto natural, desse ativismo, né, pelo direito da mulher de poder parir naturalmente, obviamente, né, se estiver com saúde, se estiver tudo certo, né. Não sou contra a cesárea, mas sim uma cesárea desnecessária, sim, né. E daí ela acabou nos indicando uma médica, que foi outra anja, que é a doutora Ana Cláudia Condesso,
que seria uma obstetra que estava acostumada, né, a fazer parto humanizado, enfim, com todo o respeito também, e vendo toda a necessidade da mulher, da família, né, enfim, das escolhas. E daí nisso a gente se sentiu um pouco mais empoderado de poder tomar uma decisão, e aí a gente disse, bom, vamos sair daqui, né? Não dá para ficar, esse cara vai nos levar para uma cesárea, porque o papo que ele falou foi assim, tu tá completando as 40 semanas. Se até amanhã, 40 semanas e um dia, não evoluir as tuas dilatações, tu vai para cesárea. O médico sou eu aqui e eu tô dizendo que eu não vou arcar com esse risco, ele dizia, né? A gente dizia, tá, mas a Organização Mundial da Saúde não diz que pode estender até 41 semanas, tem casos até 42 semanas, ainda mais sendo o primeiro parto, né? É bem comum não vir exatamente nas 40 semanas completas. E daí ele disse, bom, eu não vou arriscar, vejam o que vocês vão decidir. Eu digo, tá, então a gente já decidiu, eu quero assinar alguma coisa, né, e quero que tu me tire do hospital, quero a alta, né. E daí ele foi, voltou, até que ele disse assim, olha, fui lá averiguar, não tem essa possibilidade de eu te dar alta, porque eu não vou correr esse risco, tá, então eu não te dou a alta. Só existe uma forma de tu sair do hospital, que é fuga. Aí eu e meu marido, a gente se olhou e eu disse, bom, então eu vou fugir. Por favor, pede para a enfermeira vir tirar o soro do meu braço, porque senão eu mesma vou tirar e eu vou sair daqui. Né? E daí eu estou fazendo essa escolha. O senhor pode não me autorizar, né? Digamos, não assinar nada, mas é essa a nossa opção. Aí nisso veio, né, a pessoa tirar o meu soro, me xingando, foi horrível. Ao mesmo tempo foi libertador, porque eu queria sair dali. Então, em seguida, meu marido pegou minhas coisas tudo no quarto, que eu já tinha um quarto para ir depois, né, enfim, que já tinha dado a baixa na alta. E a gente sai, assim, né, sai no corredor, eu já tinha me vestido tudo, e daí nisso até foi meio engraçado, mas cômico trágico, né, porque tinha uma enfermeira que começou a correr atrás de mim, dizendo assim, tu não pode sair, onde é que vocês estão indo, e eu me virei ainda para trás, olhei rindo, assim, rindo de nervosa, obviamente, né, eu disse assim, posso sim, eu tô fugindo, e daí nisso eu saí. Fui para casa, meu marido foi, assim, maravilhoso, porque ele sustentou esse campo comigo, me ajudou, enfim, me acalmou para que eu pudesse ficar bem. A doutora Ana aceitou pegar, enfim, o meu caso também, né? E logo em seguida eu fui segundo ela, a paciente recorde, né? Porque eu tive no dia 17 a consulta com ela e no mesmo dia 17 eu entrei em trabalho de parto. E dia 18, né? Ela nasceu às 5h39 da manhã, nasceu a Ana Clara. E foi maravilhoso, foi incrível. Foi não exatamente como eu sonhei, mas foi o parto normal. Não exatamente, eu digo, porque tiveram todas essas intercorrências, né? E a história ela é muito mais longa, aconteceram vários detalhes, assim, mas enfim, foi um processo mágico. E para mim as sincronicidades sempre elas foram muito, sempre me deram um alento, né, no meu coração. E coincidentemente, que para mim não é coincidência, ainda por cima, a doutora Ana, quando eu cheguei, né, fazia aniversário no mesmo dia que eu. E o nome dela era Ana, e o nome da minha filha seria Ana Clara também. E aquilo me deu tanta confiança. São pequenos detalhes, né, pequenos sinais, mas que, enfim, nesses momentos de desafio é tão importante a gente sustentar a nossa fé, a nossa consciência, a nossa confiança, estar atento aos sinais, porque sim, nós tivemos muitos sinais para sustentar esse campo também. E, enfim, eu senti muito dentro do meu coração de estar compartilhando hoje com vocês
um pouquinho dessa história, para que outras mulheres que estejam gestando ou estejam sonhando em gestar, estejam atentas também, estejam dentro do seu direito, né? E que possam desde cedo, né, quando estão já no início, estão, enfim, com seus médicos, né, suas médicas, que possam esclarecer isso no início, porque é bem comum isso se dar, esse mal entendido, né, essa forma de conduzir mais para o final da gestação. Tá bom, queridos? Gratidão aí pela escuta, e se quiserem compartilhar com mais mulheres, mais pessoas, mais famílias que possam estar se beneficiando de alguma forma dessa história. Um grande abraço e até mais. Beijo!